você vai entender que na realidade o que aquela pessoa está falando é só o que ela está falando, é só o que ela pensa de você. Olá, meu nome é Daiana Mota e eu ajudo mulheres da área de desenvolvimento feminino a faturarem R$5.000 em 30 dias. E hoje nós vamos falar sobre a base do autoconhecimento. Por que ele é importante? O autoconhecimento ele é extremamente importante, porque ele é exatamente a base de tudo. Se você não se conhece, se você não sabe quem é você, você fica completamente perdido. Você já ouviu em algum momento da sua vida, de repente, o seu chefe, o seu parceiro, a sua mãe falar algo sobre você e você tomar posse daquilo? Você acreditar no que aquela pessoa te falou? E na realidade, vou falar mais ainda. Você na realidade pensou assim, nossa, essa pessoa convive tanto comigo, que se ela tá falando, é porque eu sou assim. Ela me enxerga assim. Afinal de contas, ela convive comigo há tanto tempo. E por muito tempo eu fui assim. Eu sempre acreditava no que os outros falavam. No que o meu pai falava. Quando meu pai falava alguma coisa, eu acreditava naquilo. Tomava posse daquilo. Porque afinal de contas, era meu pai, né? É meu pai, né? Aquela pessoa que tá ali, que me colocou no mundo, que me cria. Então, tudo o que ele falava pra mim, eu acreditava. Depois, passado o tempo, eu comecei a namorar, né? E os meus namorados, o que eles falavam para mim, eu acreditava. Eu venho de uma cidade pequena, de apenas 9.000 habitantes, lá no norte de Minas, e também tudo o que era falado, eu acabava tomando posse daquilo. Eu acabava acreditando em tudo que falava, apesar de me criar dúvida, mas será que eu fiz isso? Você chega um momento que, na realidade, você se pergunta se você fez aquilo, porque estão falando tanto que você não tem noção se realmente falaram ou não falaram e se você fez aquilo. Todo isso foi necessário para que eu entendesse um pouco sobre quem eu sou. E hoje, qualquer outra pessoa pode vir falar sobre qualquer coisa na minha vida com respeito a todas as pessoas, porém eu sei quem eu sou. Eu não preciso de estar escutando um fulano, cicrano, beltrano para poder saber de fato quem eu sou. Então, o autoconhecimento ele é extremamente necessário, ele é extremamente importante para que você crie a autoridade de saber quem você é, de identificar quem você é. E através disso, as suas dores, os seus desafios, os pontos das quais você tem que melhorar, os pontos das quais você sabe que você é muito bom, faz com que isso venha à tona. Bom, tem mais de 7 anos que eu faço essa busca do autoconhecimento, mais de 7 anos que eu ajudo pessoas, trabalho com pessoas a exatamente se encontrarem, entenderem mais como elas são. E lá eu morava lá no norte de Minas, com apenas 9.000 habitantes e adoro a minha cidade, sou fascinada com a minha cidade natal. Porém, hoje eu moro em Alphaville, né? Estou o tempo inteiro buscando maiores conhecimentos em Alphaville, São Paulo. Estou aqui cada vez mais evoluindo, exatamente porque o meu autoconhecimento me fez chegar até aqui, onde eu estou hoje, né? Que é a base de vários conhecimentos, de várias pessoas, estar próximas de várias pessoas, de vários players do mercado, estar próximo de estar buscando cada vez mais o autoconhecimento com várias pessoas. Então, quando você entende quem você é, você consegue identificar, no caso, os seus pontos que você precisa melhorar. Não precisa estar fulano, cicrano, beltrano falando para você e te apontando. É claro que, como você tem um autoconhecimento, como você sabe quem é você, automaticamente o que o outro vai falar, você vai ouvir, vai estar aberta para ouvir. Mas sabendo de fato quem é você, tendo essa clareza de quem é você vai entender, vai respeitar o que a outra pessoa está falando e vai tomar posse daquilo que você acha que você tem que tomar. Porque você já se conhece. Você não vai precisar ficar escutando o outro para se diminuir. Porque geralmente, às vezes, quando você dá ouvido para o outro, para outra pessoa, geralmente essa outra pessoa, ela está querendo te diminuir, ela está fazendo de tudo para poder diminuir você, diminuir quem você é, diminuir sua história, diminuir sua caminhada. Né? Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que precisam ainda evoluir nesse sentido. E a partir do momento que você tem esse autoconhecimento, que é a base de tudo, o autoconhecimento, na realidade, ele está no topo da pirâmide, né? A partir do momento que você tem o autoconhecimento, você consegue disseminar para todas as outras áreas. Sem autoconhecimento, bem provável que você não tenha autoestima.
Sem autoconhecimento, bem provável que você não tenha autoconfiança e automaticamente todas as áreas da sua vida começam a ficar meio que complicadas para você poder entender. Complicadas para você poder dar seguimento e você se vê perdida, totalmente paralisada. E escuta, se paralisa inclusive com o que os outros falam de você, porque você, mais uma vez, acredita que o que aquela pessoa está falando é real, quando na realidade quem tem que saber se é real ou não é você. Então, o autoconhecimento, ele tem que ser feito constantemente. Tenho absoluta certeza que você hoje tem a sua essência estabelecida, você tem os seus princípios estabelecidos. Porém, hoje, você não é mais a mesma pessoa de um ano atrás, de uma semana atrás, de 10 anos atrás. Com toda certeza, você foi criando toda uma bagagem, você foi criando histórias na sua vida que você foi superando, que você foi trabalhando cada vez mais para tornar quem você é hoje. E todas essas suas histórias, apesar de você achar que é muito dolorida, apesar de você achar que foi muito difícil passar por tudo isso, foi necessário para tornar quem você é hoje. Quando eu tinha depressão, há 7 anos atrás, eu era uma pessoa completamente depressiva. E exatamente nesse sentido que as pessoas falavam para mim, eu tomava posse. Então a pessoa falava que eu era isso, que eu era aquilo outro, e eu tomava posse disso. Eu realmente tomava posse, porque eu não sabia quem eu era. Então o que o outro falava para mim era o que era real para mim. Bom, eu venho de vários relacionamentos abusivos durante a minha vida inteira. Eu fui abusada sexualmente na infância. Durante a adolescência também passei por um abuso dentro da escola com um professor meu. E eu tenho absoluta certeza que de alguma forma ou de outra você, mulher, já deve ter passado por algo parecido com isso ou conhece alguém que tenha passado por isso, porque infelizmente é algo que tem uma grande taxa, né, de situações em todos os lugares do Brasil, né, de mulheres que já foram de alguma forma abusadas. Na minha vida adulta, o meu parceiro, a pessoa da qual eu tinha, também abusava de mim de várias formas. Aí já não sexualmente, mas de todos os outros tipos de abuso que com certeza você deve saber quais são. E com tudo isso, eu me sentia culpada, porque todos os meus abusadores falavam que eu estava propondo isso, que eu era culpada por estar sendo abusada. E exatamente por isso eu tomava posse. O que acontecia com relação a isso? Como eu não sabia quem eu era, eu acreditava e me culpava, me machucava, me feria com relação a isso. E eu não vi outra saída para mim a não ser me matar, a não ser realmente cometer algo contra a minha vida, porque já que eu não fazia sentido nenhum, né, no universo, já que essas pessoas estavam todo o tempo me poluindo de quem eu era e que na realidade eu não era. Então eu comecei uma busca, várias buscas de várias formas, de várias situações, com várias pessoas, com vários profissionais, com vários líderes religiosos de várias igrejas, e não conseguia de fato entender quem eu era. Buscava e não conseguia entender quem eu era. Somente quando de fato eu arrumei técnicas e ferramentas para isso, foi que eu descobri quem eu sou. A partir disso, foi inacreditável quantas coisas que eu descobri de como eu sou, quem eu sou, quem é a Dayana. Então, se eu tinha naquele momento um pensamento depressivo, se naquele momento eu queria tirar minha vida, hoje é algo que está bem distante, porque eu tenho absoluta certeza que eu vou viver e muito ainda. Porque eu tenho muito para conquistar. E hoje eu sei da minha capacidade, hoje eu sei quem é a Day e eu tenho absoluta certeza dos pontos que eu ainda tenho que melhorar constantemente. Então, é claro, eu absorvo, eu entendo, recebo tudo que o outro quer falar para mim. Peço perdão, porque quando eu entendo que de uma forma ou de outra eu machuquei essa pessoa, ou se essa pessoa falou aquilo para poder me ajudar, mas mais uma vez eu tomo posse, porque eu sei quem eu sou. E quando você tem a sua identidade estabelecida, pode a pessoa mais próxima de você falar quem você é e até mesmo às vezes querendo te machucar ou querendo te ajudar. Você vai entender que na realidade o que aquela pessoa está falando é só o que ela está falando, é só o que ela pensa de você. Não é que de fato quem você é. E o autoconhecimento vai fazer com que você trabalhe cada vez mais a sua autoconfiança.
Então você vai poder passar pelas pessoas sem você ter que obrigar. Naquele momento, quando eu era depressiva, eu ficava, ai, fulaninho, pelo amor de Deus, olha pra mim. Ai, fulaninho, então eu fazia tudo pelo outro. Se você é esse tipo de pessoa também, que está sempre fazendo tudo pelo outro e você não olha para você, você está o tempo inteiro agradando o outro, até se punindo, porque você precisa agradar o outro e não você mesma. Eu era essa pessoa. Eu era aquela pessoa que eu queria estar o tempo inteiro ali fazendo de tudo pelo outro e nada para mim. Porque eu queria agradar o outro, eu queria que o outro fizesse com que eu me sentisse amada. Porque na realidade eu não me amava. Então aí já vem também a questão do amor próprio, né? Da autoestima, de você entender que sim, você pode fazer bem, deve fazer bem. Nós viemos ao mundo para poder fazer bem aos outros, mas isso não vai tirar minha carne, isso não vai tirar minha paz, isso não vai tirar. É algo que eu vou fazer porque eu gosto de fazer, porque está na minha essência, está em quem eu sou, nos meus princípios. E eu tenho absoluta certeza que você sente esse chamado. Eu tenho absoluta certeza que você sente que o que você passou, você pode ajudar outras pessoas. E com certeza você superou. Mas às vezes você se vê cansada, né? Às vezes você vê que não tem forças para poder continuar. E exatamente aí que você precisa de estar com pessoas que estão fazendo, exatamente somando na sua vida, fazer com que você cresça cada vez mais e entenda cada vez mais sobre quem é você. E tá segurando na sua mão para que essas coisas aconteçam. Se de repente você está num ambiente que você sente que você está muito tóxica e muito intoxicada com esse ambiente, que só tem pessoas que estão falando mal de você, só tem pessoas que estão reclamando de você, bem provável que você esteja não tendo todo esse autoconhecimento, não tendo toda essa autoestima, não tendo toda essa autoconfiança. Porque você está deixando que o outro tome posse de quem é você. Você está deixando que o outro fale de você. Quando você entende quem é você, o que o outro fala de você entra para um ouvido e sai pelo outro. Você, por algum acaso, tem algo, vamos supor assim, algum tipo de sintoma físico, né, que você sente fisicamente e que você entende quando essa situação vai acontecer? Por exemplo, quando eu era depressiva, eu entendi o que me fazia ter depressão. Eu entendi que foi uma somatória de situações que aconteceram na minha vida que fez com que aquela depressão aparecesse. Não foi um evento. A minha depressão, ela não veio por um evento só. Ela veio por uma somatória de coisas. E olha, Deus é muito bom, porque eu, de repente, fui muito forte por ter aguentado tanta coisa por muito tempo. Porque, afinal de contas, foram quase 30 anos tendo que aguentar tantas situações e ainda ali segurar. E exatamente por isso que a depressão veio. Ela veio e veio muito forte. Então, quando eu comecei a entender sobre quem eu era e passei a ter essa busca, ela tá lá escondida. Em algum lugar, ela tá lá. Mas eu não faço com que ela apareça mais. Ela não tem o direito mais de aparecer e de machucar a minha vida. Ela não tem mais o direito de vir e querer fazer com que eu queira tirar a minha vida. Ela não tem mais esse direito. Até porque quem manda na minha vida, quem manda em todas as minhas ações, na minha cabeça, nas minhas emoções, sou eu. Então, o autoconhecimento ele é importantíssimo para isso, para que você entenda quais são os gatilhos, quais são as situações que vão te levar àquela situação que é extremamente desagradável. No meu caso, a depressão. Outra situação, eu tenho uma enxaqueca. Eu tenho uma enxaqueca muito forte, muito crônica. E tem alguns gatilhos, algumas coisas que me fazem ter essa enxaqueca. Como eu sei que tem algo que me faz ter essa enxaqueca, o que eu faço? Eu previno, eu cuido para que eu não tenha essa enxaqueca de forma, vamos dizer assim, constante. Porque se eu não cuidar, minha enxaqueca vai ser constante, diária na minha cabeça. E assim foi, né? Depois da depressão veio a enxaqueca. Mas o que acontece? Eu fui trabalhando para que eu entendesse de onde estava vindo os gatilhos e trabalhei para que ela não viesse mais. Fiz todo um estudo sobre quem sou eu. E como eu consegui fazer esse estudo sobre quem sou eu? Através do conhecimento. Eu entendi, isso aqui. Assim, quando você vai ao médico, você já foi ao médico?
De repente você tem uma alergia, de repente você tem uma gastrite, de repente você tem alguma coisa que ocasiona você ter outra coisa. E o que o médico fala? O que o médico pede para você fazer? Para você ficar atento àquilo que está acontecendo. Bom, se é uma gastrite, se você toma café, se você toma leite, se você come algum carboidrato, alguma coisa bem provável que vai fazer com que você tenha a sua gastrite, concorda? Então, o que você vai fazer? Você vai evitar. Isso significa o quê? Autoconhecimento. Você está se conhecendo. É uma pontinha do iceberg? É sim, uma pontinha do iceberg, mas é a partir daí que você começa a ter entendimento de quem é você. Quais outras situações, né? Como eu falei, se alguém vem e fala que você é isso, que você é incompetente, que você não presta, que não sei o que mais, se você não tem um autoconhecimento, você vai tomar posse disso, isso vai enfraquecer suas emoções, vai te deixar mal. E você vai realmente achar que você é fraco, que você é incompetente. De repente, você não sabe fazer aquela situação, naquele momento, aquilo que estão te pedindo. Mas eu tenho absoluta certeza que você tem qualidades assim que chegam, que o outro olha para você e fica assustado com tantas qualidades que você tem, com tantas coisas boas que você tem para poder acrescentar em sua vida, na vida do outro e no mundo. Então, todas as qualidades que você tem, elas devem ser exaltadas. E o mundo é feito exatamente para isso, para que as suas qualidades case com as qualidades de uma outra pessoa, de outra pessoa, de outra pessoa, de outra pessoa. Ninguém nesse mundo é bom, é excelente em tudo. Algumas pessoas são melhores em uma situação, outras pessoas são melhores em outras situações. E não é por conta disso que você deve se sentir mal. Porque se você realmente quiser aprender sobre aquilo da qual estão falando que você é incompetente, de que você não faz bem, é bem provável que realmente tenha outra pessoa que faça melhor aquilo. Mas não significa que você também não saiba fazer. É só você se dedicar. Isso se você quiser, porque você também não é obrigado. Só se você se dedicar a fazer aquilo que com certeza absoluta você vai chegar aqui. A fazer aquilo. É necessário que você tenha autoconhecimento, para que você tenha autoconfiança, para que você busque a sua autoestima e que assim você consiga desenvolver melhor o seu trabalho em qualquer área da sua vida. Que seja no trabalho, que seja com os amigos, que seja com a família. Bom, acabamos de passar aí pelas festas de fim de ano. E geralmente nas festas de fim de ano, dependendo de qual família esteja, mas é natural que um esteja sempre falando do outro, né? Sempre tem aquela tia, aquele irmão, aquela prima que vai estar ali falando de você. Mas fulana, por que você não casou? Mas fulana, por que você não tem filho? Mas fulana, fulaninho já tem carro, já tem casa, já viajou, já não sei o que. E você? Quem você é? Então, quando você não tem o seu autoconhecimento, quando você não tem a sua autoconfiança, quando você não tem sua autoestima estabelecida, tudo isso vai te machucar muito. E bem provável que você até tenha corrido dessas festas de fim de ano para não ter que escutar isso, né? Afinal de contas, se você não se conhece o suficiente, é melhor correr do que enfrentar. Mas quando você tem autoconhecimento, você tem absoluta certeza de quem é você, você simplesmente vai, porque inclusive a sua autoridade já chega antes de você. E eles não vão ficar falando de você. É bem certo aquela frase que fala, quando você muda, tudo muda ao seu redor. E você só muda quando você tem o seu autoconhecimento estabelecido. O autoconhecimento, ele vai fazer com que a sua autoridade sempre chegue na frente e automaticamente vai fazer com que você tome as decisões mais assertivas. De repente, você toma as ações, todas as suas decisões até então é sempre voltada para o que o outro pensa, para o que o outro fala. Mas você não, e você no fundo está sentindo esse vazio porque você não faz o que de fato você quer e gosta para você. Então, a partir do momento que você tem autoconhecimento, você passa a trabalhar com o que você gosta. Você passa a dizer não. Você passa a estar nos ambientes que você quer ir, que você quer frequentar. E aí não precisa mais você estar fazendo para agradar o outro. A partir do momento que você tem autoconhecimento, você está ajudando o outro. Você está fazendo com que o outro entenda sobre quem é você, tenha respeito sobre você e, sobretudo, você ensina o outro como fazer isso com ele mesmo.
Você já pensou que coisa maravilhosa quando todas as pessoas souberem sobre autoconhecimento, quando todas as pessoas souberem quem de fato elas são? E você tem todo esse poder na mão. Desde que você esteja aberta para poder entender sobre quem é você, ter esse poder de dizer não, poder saber onde estão as suas decisões assertivas. Quando você faz isso, quando você toma posse disso, você começa a ajudar o outro. Você também faz com que o outro entenda quem é você. E automaticamente todas essas pessoas que você vê falando mal de você vão passar a estar próximas de você. Você vai atrair como um imã todas essas pessoas, porque todas essas pessoas vão querer ser como você. E aí então está nas suas mãos poder mostrar para elas que elas não precisam ser como você. E sim, elas vão ser como elas são. Cada um com suas características, cada um com seus princípios, cada um com a sua essência. Mas você vai guiá-la, você vai ajudar ela a encontrar quem é ela, porque você está tão confiante de si, você tem tanta clareza de quem é você, que você vai fazer com que o outro também tenha isso. E aí, consequentemente, esse outro vai fazer isso com outra pessoa, que vai fazer isso com outra pessoa, e a gente pode, de fato, fazer com que o seu ecossistema, você vai fazer com que o seu ecossistema, com que as pessoas que estão próximas a você sejam cada vez mais realizadas, tenham esse conhecimento, essa autoestima, essa autoconfiança extremamente estabelecida. Eu desejo para você, eu almejo, profetizo na sua vida muito autoconhecimento, que você possa esbanjar autoconhecimento, automaticamente você vai conseguir realizar várias coisas na sua vida, você vai ter autoconfiança, autoestima também, e automaticamente você vai ajudar as outras pessoas com relação a isso. Lembre-se, porque olha só, o autoconhecimento está bem focado nisso, que você é imagem e semelhança de Deus. Você nasceu para vencer, e um grande beijo no seu coração.